Você já ouviu falar de distribuição eletrônica, princípio de Aufbau ou princípio da construção? Deixa que nesta aula eu te conto essa história. Roda a vinheta! A gente sempre acha que o diagrama de Linus Pauling é uma verdadeira decoreba. Mas vejam bem, diagrama de Linus Pauling, princípio de Aufbau ou princípio da construção são representações de como que nós podemos colocar os elétrons numa ordem crescente na eletrosfera de um átomo. Quem fez isso foi um cara chamado Linus Pauling. Ele se baseou exatamente nos princípios construtivos energéticos, partindo do menos para o mais energético, de forma que conseguíssemos entender qual era a ordem que esses elétrons estavam ali alocados numa eletrosfera. Tudo bem? Olha só, ele se baseou na seguinte ideia. Ele chamou de N um número de camada ou nível ou período, que seria exatamente aquela parte que estaria em torno do átomo. Então nós temos 7 camadas. Chamou de S os subníveis de orbitais, S, P, D e F. E chamou de X o número de elétrons em cada orbital, ou seja, no orbital S podem caber até 2 elétrons, no P até 6, no D podem caber até 10, no F podem caber até 14. Mas, tio, isso me parece uma maior decoreba do ensino médio fundamental. Mas não, ele utilizou nos seus experimentos uma lógica de ordem construtiva. Imaginemos assim, lá em torno do núcleo existem as camadas. Dentro dessas camadas tem subníveis, são orbitais. Então, o que a gente vai fazer aqui é construir esse diagrama de flechas, esse diagrama de energia crescente, colocando os elétrons nas suas respectivas camadas e dentro dos orbitais específicos. Tudo bem? Tio, me tira uma dúvida. Eu tenho sempre no orbital S 2 elétrons? Nem sempre. Eu posso ter em até 2 elétrons, eu posso ter só 1 elétron. E no orbital P? Posso ter 3, 1, 2, 4, em até 6. E assim sucessivamente. Para a gente não ficar decorando, a gente pode estabelecer uma lógica aqui. Eu represento as minhas 7 camadas. Notem vocês a curiosidade. Essas 7 camadas, elas são vistas aqui no diagrama de Linus Pauling e são vistas também lá na tabela periódica. Ou seja, mais para frente, aprenderemos a relação que existe de diagrama de Linus Pauling com a tabela periódica. A gente vai ver que essa organização tem uma relação intrínseca, tá bom? Então, a primeira coluna, eu coloco os números representando as camadas de 1 a 7. Na segunda coluna, eu represento os números de 2 a 7. Na terceira coluna, de 3 a 6. E na quarta coluna, apenas os números 4 e 5. Essa foi a lógica dentro da sua experimentação que ele descobriu. Então, o que ele fez? Ele viu que na primeira coluna, todos os orbitais eram orbitais S. Orbitais S. E esses orbitais S poderiam apresentar em até 2 elétrons. Ok? Em até 2 elétrons. Ele também viu que na segunda coluna, todos tinham orbitais P. E dentro destes orbitais P, poderiam caber em até 6 elétrons. 6 elétrons. E na terceira coluna aqui do seu diagrama, ele notou que todos tinham subníveis ou orbitais D. E que dentro desses orbitais poderiam ter até 10 elétrons. Até 10 elétrons. E nessa última coluna, viu que os orbitais eram F. E dentro desses orbitais poderiam caber até 14 elétrons. E aí ele disse assim, eu vou estabelecer flechas para que essas flechas possam me dar o sentido de alocação, de colocar os elétrons ali em cada camada. Então olha só o que ele fez, meus amores. Ele começou a lançar essas flechas. E essas flechas passariam a representar o sentido de alocação de elétrons na eletrosfera. Se a gente conseguir montar isso aqui que a gente está fazendo, meus amores, nós estaremos no caminho, nós não precisaremos decorar nada e conseguiremos fazer todos os exercícios para isso. Então, olha só, quando a gente aprende assim, aquela ordem, 1S2, volta para cá, olha o sentido da flecha. 2S2, volta para cá, olha o sentido da flecha. 2P6, 3S2, acabou aqui? Volta para cá. 3P6, 4S2, acabou a flecha? Volta para cá. 3D10, 4P6, 5S2, acabou aqui? Volta para cá. 4D10, 5P6, 6S2.
e assim sucessivamente. Ele notou que se fizéssemos esse diagrama de flechas, nós conseguiríamos fazer a distribuição de elétrons de todos os átomos na natureza, isto é, pegar todos os seus elétrons dos átomos e colocar em suas respectivas camadas. Tudo bem? Dessa forma, já vou pedir para vocês tirarem um print, aquele printão, para que a gente consiga escrever essa ordem que ele determinou aqui e já facilitar a nossa vida. Então eu não preciso decorar, tio? Não, basta que eu entenda a organização dessas colunas, os seus respectivos subníveis e níveis e a quantidade de elétrons. Então se a gente seguir esse diagrama, olha só o que a gente vai encontrar aqui. Olha lá, 1s2, depois de 1s2, 2s2, depois 2p6, 3s2. Ô tio, isso daí eu já sei. Então, meu querido, bota na velocidade 2. Bota na velocidade 2 aí, mas assista. Sabe por quê? Porque muita gente, por achar que sabe essas coisas que são consideradas relativamente fáceis na química, inclusive a química zero, acabam errando de bobeira, beleza? Então, vamos prestar atenção nessa distribuição eletrônica. Depois de 3s2, nós temos o 3p6. Depois do 3p6, 4s2. Depois do 4s2, o 3d10. Depois do 3d10, 4p6. Depois do 4p6, 5s2. Acabou aqui no 5s2, volta para cá. 4d10, 5p6. Olha só, 6s2. Muita atenção, meus amores, senão a gente acaba errando. Depois, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Tio, é muito grande. Então significa dizer que quando me derem um átomo com seu respectivo número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico, e em um átomo neutro, que é muito importante considerar, também tem igual ao número de elétrons, nessa condição, a gente vai ter que seguir essa ordem de distribuição. Ainda não entendi, tio? É muito simples. A gente vai acabar somando esses expoentes depois para verificarmos a quantidade de elétrons na eletrosfera daquele átomo. Mas, tio, eu ainda também não entendi uma coisa. Por que é que os números eles não estão em ordem crescente? Já já a gente vai ver isso. Porque nós iremos observar que Linus Pauling propôs essas flechas de uma forma crescente de energia. Por isso que os elétrons vão fazer o preenchimento das camadas respeitando a ordem crescente de energia. E nós veremos a chamada ordem geométrica, que é quando nós decidimos estabelecer a ordem matemática mesmo, a ordem crescente dos números de camadas, períodos ou dos níveis. Então a gente coloca na ordem matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já já a gente vê isso. Para melhor entendimento, vamos a um exemplo. Eu escolhi aqui pra gente o cloro. O cloro, ele está lá na família 17 ou 7A. Por coincidência, ele apresenta um número atômico de 17. Nós sabemos que o número atômico é representado pela letra Z. E esse número atômico, sendo igual a 17, também terá uma representação de igualdade em relação ao número de prótons. Z é sempre igual a P, que é o número de prótons, são as cargas positivas dos átomos. Neste caso, como nós não temos nenhuma carguinha aqui, nós não temos ânions nem cátions, ou seja, o cloro não está na sua forma iônica, ele está na sua forma neutra. Na forma de neutralidade, os átomos apresentam o seu número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Mas tio, para que eu preciso saber do número de elétrons do cloro? Eu preciso saber porque nós estamos fazendo a distribuição eletrônica. Então eu preciso saber da quantidade de elétrons para aplicar esse diagrama de flechas de Linus Pauling e dessa forma distribuir esses elétrons lá na eletrosfera do cloro, sabendo também quantas camadas nós encontraremos no átomo de cloro. Mas como que nós vamos saber disso, tio? É simples. Basta que a gente comece a contabilizar essa distribuição e somar os expoentes, uma vez que o expoente contabiliza para a gente o número de elétrons em cada orbital, certinho? Então, olha só.
Eu vou começar a fazer a distribuição aqui pra gente. A gente vai colocar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Até quando, tio? Até terminar? Não, até os expoentes completarem 17, né? Já que é o número de elétrons do cloro. Então a gente vai somando aos poucos. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então podemos continuar. 3s2, 12, e agora para completar 17, eu não vou colocar 3p6, porque senão daria um 18 na soma desses expoentes. Eu vou colocar 3p5. Vocês se lembram? O orbital P suporta em até 6 elétrons. Dessa forma, se tiver 5, tá tudo bem também, ok? Então 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17 elétrons. E como que eu faço então para construir a ideia do átomo de cloro? É simples, nós iremos imaginar que aqui estará o seu núcleo, com suas respectivas cargas positivas, certinho? Essas cargas positivas serão atraídas por uma eletrosfera. Essa eletrosfera, ela contará com um número de camadas. Como eu vou saber qual é esse número de camadas? É simples. Nós já sabemos que o N representa para a gente a quantidade de camadas. Então, o maior número que a gente encontrar aqui, antes das letras, representará para a gente a quantidade de camadas. O número 1, o número 2, o número 3. Claro que o número 3 é o maior número. Então, o átomo de cloro apresenta 3 camadas. 3 camadas. Essas camadas podem se chamar camadas K, camada L e camada M. Ou, se quisermos representar por números, camada 1, 2 ou 3, que tem sido a representação mais usual. Tudo bem? E agora, tio, o que eu faço? Eu irei distribuir os elétrons dentro dessa eletrosfera. Dessa forma, todos os elétrons que estiverem na camada 1, eu vou colocá-los lá dentro. Quais são os elétrons que estão dentro da camada 1? Qual é a quantidade? Eu tenho 2 elétrons dentro da camada 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá dentro 2 elétrons, porque eu só tenho 2 na camada 1. E na camada 2? A camada 2 está aqui, ó. A camada 2 é toda essa daqui, ó. Na camada 2, nós temos 2 mais 6 elétrons. Então, nós temos aqui dentro 8 elétrons, 2 mais 6. Olha só que beleza. Nós temos 8 elétrons na camada 2 do cloro. E na terceira camada do cloro? Na terceira camada do cloro, olha só, a terceira camada do cloro, eu tenho 2 mais 5 elétrons. 2 mais 5, nós contabilizaremos 7 elétrons. Olha só que bonito. Ele estando na família 17 ou 7A, ele apresentará 7 elétrons na sua camada, que é chamada de camada de valência. Portanto, para que ele possa atingir sua estabilidade, ele precisará somente de um elétron. Assunto que nós já estudamos lá nas ligações químicas. Está passando um card aqui em cima, caso você precise dessa aula. Vai lá e confira o nosso conteúdo. Olha só, meus amores, que interessante. A quantidade de prótons que tem aqui dentro, né, e os respectivos nêutrons que estão ali para evitarem a repulsão eletrostática entre essas cargas positivas, essas cargas positivas estão atraindo essas cargas negativas do cloro. Mas, tio, não existem 7 camadas em torno do núcleo? Sim, para muitos átomos, mas outros átomos terão 6 camadas, outros terão 5, outros terão 4, 3, 2 e outros terão uma camada apenas. Tudo bem? Então, dependerá do tipo de átomo que nós estivermos tratando. Essa é uma exemplificação clara de como que Linus Pauling pensou em distribuir, em colocar, em alocar elétrons dentro da eletrosfera de um átomo. Ele seguiu essa ordem energética crescente para que os elétrons pudessem sendo preenchidos dentro dos orbitais, dos subníveis S, P, D ou F, né? E dentro das suas respectivas camadas, guardando, portanto, o equilíbrio da natureza.